queridos irmãos, eu quero com muita alegria, nesta oportunidade, cumprimentá-los com a paz do Senhor. Peço a gentileza de todos que se assentem, por favor. Antes de ler aqui um texto bíblico, eu quero aqui manifestar a minha alegria, satisfação de poder estar cooperando com os irmãos em mais uma oportunidade. Deus, através do pastor Saulo, que é nosso amigo, a sua esposa, irmã Márcia, fez com que nós nos encontrássemos alguns anos atrás, eu não vou dizer quanto tempo, né? Para os irmãos não se assustarem, mas alguns anos atrás fizemos uma amizade muito boa e Deus, por sua graça, através dele, tem nos dado a oportunidade de conhecer igrejas. E Deus me deu a oportunidade de 1 ano e 2 meses atrás estar aqui cooperando com vocês. E hoje voltamos aqui, então por isso agradeço, viu, pastor Saulo, companheiros pastores que aqui estão. É uma alegria poder revê-los e também em especial rever aqui o Elton, né? Pastor Elton, que congregou comigo quando eu dirigi uma congregação em Campinas, Vila Boa Vista, uma congregação que eu fiquei uma boa temporada ali. Ele que trabalhava no Jockey Club e de vez em quando a gente se falava, conversava e já o tempo passa, isso já tem mais de 15 anos aí e a gente perde, vai ficando com a memória mais esquecida. Aí ele, o senhor não está lembrado de mim? Ele começou a contar a história e lembrei, e é uma alegria muito grande poder revê-lo novamente. Também ouvir a banda tocando aqui, o irmão Vaninho, com que é isso daí mesmo, né? Ele, com maestria, conduz aqui os músicos. É sempre bom ouvir uma banda de qualidade como vocês. Eu tenho lá na congregação do São José uma banda que louva também ao Senhor. Eu aprendi música com 14 anos de idade e servi ao Exército Brasileiro por 30 anos praticamente, tocando numa banda. Tocava tuba, viu, meu irmão? O senhor aí que soou bastante na construção, né? Como diz o pastor, tocava ali a minha tuba e aposentei no Exército. Deus me deu a oportunidade de trabalhar ali por todo esse tempo tocando na banda de música. Então, quando eu ouço banda, isso já mexe com o meu coração, me empolga e me impulsiona, né, a dar valor, porque música, você convida todo mundo para vir aprender música. Quando a gente abre na igreja, olha, irmãos, venham aprender música, se inscreve quase 200. Aí fica meia dúzia, viu? Porque quando entra na parte teórica, parece meio chato, e aquela coisa parece que vai e não anda, mas quando eles começam a pegar um instrumento, aí a coisa começa a ter uma conotação diferente, começa a gostar, a se identificar com o instrumento. Aí acontece isso que nós ouvimos aqui nesta noite, que vocês ouvem sempre este som agradável, juntamente com o coro ali, dando uma base para louvar o nome do Senhor. É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos nesta noite e prestigiar tudo isso. Pastor Saulo, ele disse para mim na semana que os irmãos estariam aqui reunidos para um culto de gratidão. E eu em casa, quando ele falou comigo, eu pensei comigo, meus companheiros pastores que aqui estão, o que é que eu vou falar à igreja de Nova Resende? Meu Deus, eu preciso de uma palavra para poder ser um instrumento do Senhor, um profeta do Senhor, para abençoar vidas lá em Nova Resende. E ficou na minha mente o Salmo de número 103. Esse salmo ele ficou martelando na minha mente. E eu aqui ouvi 2 irmãos do Senhor, né? Fez a leitura oficial e o maestro aqui da orquestra também leu o salmo.
de número 103. Então, eu entendo que Deus tem uma palavra, pelo menos para mim, nesta noite, que vim aqui ministrar uma palavra aos irmãos, porque eu entendo, irmãos, e você também entende, você tem pastores de qualidade. O pastor Saulo, ele é um ensinador da palavra do Senhor nosso Deus, pregador. Vocês sabem que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Glórias a Jesus por isso. E eu louvo a Deus por isso, que quando nós pregamos a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu tenho plena convicção, plena certeza que ela vai cair num bom terreno, numa boa terra, num coração abençoado, e ela vai produzir frutos. Quantos creem assim? Pode dizer amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus, viva e eficaz. Ela vai e surte efeito. Ela muda a conduta. Ela transforma o coração do homem. Ela dá direcionamento, porque é a palavra de Deus, e toda a palavra de Deus, ela é pura. Glórias a Deus. Por isso que ela liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Jesus. Então nós estamos aqui nesta noite em um culto de gratidão ao Senhor, porque nós fomos livres, fomos libertados pelo poder da palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o salmo é o salmo de número 103, e eu gostaria de ler mais uma vez com vocês, peço a sua paciência. Eu disse para o pastor Saulo que o meu cartucho é curto, eu não vou muito longe, mas no tempo que Deus me usar, é o tempo que Deus vai falar ao meu coração e ao teu coração nesta noite. Glórias a Jesus. O salmo de número 103, versículos de 1 ao verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele continua dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aí ele continua dizendo o seguinte: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades, é ele que sara todas as tuas enfermidades, é ele também que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Glórias a Jesus. Salmo de número 103, se você olhar aí logo no título do salmo, você vai identificar que este salmo, ele foi escrito por Davi, o rei Davi. É aquele moço que foi tirado de lá do meio das ovelhas, aquele moço que foi ali levar alimento para os seus irmãos, no campo de batalha, que viu aquele gigante Golias afrontando o Deus de Israel, aquele mocinho que ficou ali observando o gigante afrontar o povo de Deus, e eles não tinham reação nenhuma, porém ele se manifestou dizendo: quem é este incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos?
E essa notícia correu, de repente Davi já está numa batalha. Derruba o gigante. Israel vence a batalha. Ele agora é trazido para a presença do rei Saul. E ele se torna então um homem importante no reino, porque Deus era com ele. Glórias a Jesus. E ele começa a vencer batalhas. O rei pedia alguma coisa para Davi e ele realizava com sucesso. Até que o rei sentiu-se ameaçado, o trono ameaçado. Começou então uma perseguição a este rei, ou seja, a Davi. E Davi, meus amados irmãos, que agora já estava com a unção de Deus na sua vida, porque Samuel havia ungido ele a rei de Israel. Os irmãos conhecem esta história, somente aqui relembrando algumas coisas que vocês conhecem com excelência. Mas é interessante observar que este rei Davi, ele passa por altos e baixos. Ele assume o trono, mas até chegar ao trono, ele sofre, e sofre muito. Perseguição do seu próprio rei. Perseguições de homens, de todos os lados. E ele prudentemente se conduzia. Mas uma coisa era interessante em Davi. Ele tinha um temor muito grande a Deus. Ele tinha uma graça especial na sua vida. Ele tinha uma unção especial para a sua vida. E agora para vocês, jovens músicos, as musicistas que aqui estão, as trompetistas ali que eu estava ouvindo tocar, glórias a Jesus, o tubista, trombonista e a igreja do Senhor. Isso é interessante a gente observar, que Davi tinha uma unção especial na vida deles. Essa unção era tal que quando um espírito se apoderava do rei, Davi tocava a harpa e o espírito ia embora. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus era na vida de Davi. Davi cometeu erros, muitos e muitos erros, a ponto de perder o seu trono pelo seu filho Absalão. Os irmãos conhecem a história, tragédias no meio da família, mas ele caía e se reerguia. Ele sabia que ele era homem, e como homem nós somos falhos. Glórias a Jesus. Como homem nós decepcionamos. Como homem erramos. Como homem nós deixamos a desejar e muito. Mas é importante que, quando este homem que decepciona, este homem que erra, este homem que falha, ele reconhece as suas limitações e se apresenta diante de Deus como homem, carecendo da sua graça e da sua misericórdia. Glórias a Deus, porque quando o homem assim ele faz, Deus ele não rejeita, ele atenta para o nosso clamor, ele atenta para as nossas orações, e ele vem ao nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é claro no Salmo 51, quando ele pratica um ato horrível, ele confessa os seus pecados, mas ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim para o Senhor: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido a alegria da salvação, ele reconhecia as suas misérias e pecado. Ele dizia também, não retires de mim o teu espírito, torna-me dar a alegria da salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele reconhecia, glórias a Deus, ele tinha um coração sensível. O que eu quero dizer para mim e a você nesta noite, nesta oportunidade que me é franqueada? Que Deus está à procura de verdadeiros adoradores.
Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu sei que aqui em Nova Resende, nesta igreja, que eu não estou pregando para quem não está aqui, eu estou pregando para quem está aqui nesta noite, que Deus está te procurando nesta noite. Glórias a Jesus. Você crê nisso e pode dar um glórias a Jesus? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? É aqueles que estão quebrantados diante de Deus. É aqueles que estão com seus corações quebrantados diante do Senhor nosso Deus. A estes Deus não rejeita. Aleluias, Deus não está preocupado com o ritual, se você está falando direito, se as colocações das suas palavras estão certas. Deus não está preocupado com liturgia. Glórias a Jesus, Ele está preocupado com corações quebrantados, com corações verdadeiros, com corações sinceros, com corações abertos para receber a graça e o poder de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Glórias seja dada ao nome do Senhor. E Davi era assim, e nós precisamos ser assim. Glórias a Deus. Aí Davi, então, ele começa a falar consigo mesmo. Aí nós entramos no Salmo. É muito lindo isso, pastor Saulo. Ele começa a falar com a sua alma. Ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele olha para dentro de si e fala: olha minha alma, vamos bater um papo aqui. Vamos conversar um pouco. Falando com ele mesmo, com seu próprio ser. Olha, você não pode esquecer do que você tem, que foi dado por ele. O que você é, foi ele que realizou. As vitórias que você recebe não é méritos pessoais seu. É Ele. Ele é tudo. Aí ele diz assim no verso 2: bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios, ou seja, fica lembrando, procure buscar, que Deus tem feito coisas para a sua vida. Seja grata, minha alma, seja inteligente, minha alma, que você não tem méritos, mas Ele tem méritos. A graça é dEle, o poder é dEle, a unção é dEle, as bênçãos é dEle, e glória seja dada a Ele. Você pode dar um glórias a Ele? Aleluias, glórias a Jesus. Aí ele começa a buscar informações, músicos, dentro do seu coração. Aí ele começa a dizer assim: é Ele que perdoa as nossas iniquidades. Aí ele vai lá no princípio. Veja que ele usa aqui, eu até anotei aqui no rodapé da Bíblia, que a expressão ou a palavra perdoa, ela está no presente, na terceira pessoa do singular. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa. Presente. Perdoa o quê? As tuas iniquidades. No presente. E a gente olha lá atrás no jardim do Éden. A gente vê ali o pecado capital que nós conhecemos. O tiro errado de Adão em desobedecer ao Senhor Deus. A sua falha, a iniquidade entrou, o pecado entrou. Aí Paulo escreve aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque o homem se tornou iníquo. A presença de Deus deixou de existir na vida do homem, o seu espírito foi atingido.
Tanto é verdade que Deus tira o homem do jardim do Éden. E agora vem a maldição por causa do seu erro. O trabalho, o suor, as dificuldades, os problemas, a maldição sobre a mulher, a sua concepção, dores, tendo filhos. Glórias a Jesus, a maldição sobre a serpente. É uma história que os irmãos conhecem. Mas Deus, de antemão, o conselho divino se reúne, o Pai, o Filho, o Espírito Santo se reúne com um projeto já elaborado para resgatar o homem do pecado novamente. Aleluias! A ele então elabora o projeto: meu filho, você vai ter que morrer por eles. Eu preciso perdoá-los. Eu preciso trazê-los de volta. O homem pecou e está destinado ao inferno. E eu preciso trazê-lo de volta. Glórias a Jesus. Aí na plenitude dos tempos, nasce, como cantou aqui as nossas crianças nesta noite, lá na manjedoura nasce uma criança. Aleluias, esta criança cresce e se torna um homem. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele é elevado na cruz do Calvário, é pregado na cruz ele morre, mas ao terceiro dia, depois de sepultado, ele ressuscita. E nós estamos aqui pela sua morte, mas também pela sua ressurreição. Você pode dar glória a Jesus aqui nesta noite. Aleluias, que coisa maravilhosa. Aí sabe o que ele faz? Ele perdoa. Todo dia. Há 30 anos atrás, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Olha, pastor Sal. 22 anos de idade, cheio de pecado, todo errado. Irmão Elton, chego diante de um púlpito, levanto a minha mão e aceito a Jesus como Salvador. Olha o sentimento de gratidão. Você também fez isso em algum dia da sua vida. Você veio para a igreja, levantou a mão, aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida. Todo dia nós estamos errando. Veja como ele age no presente, perdoa. Eu sou um pecador redimido, mas tem hora que a gente faz umas coisas que só Deus, para ter misericórdia. Aí você dobra os joelhos: Senhor, meu Deus e meu Pai, tende misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Aí ele, de uma forma tão branda, tão gloriosa, ele: vem cá, meu amigo Pércio, e me abraça. Está perdoado. Aí eu caminho mais um pouco, erro mais um pouco, ele perdoa. Ele perdoa. Todo dia tem irmãos aqui, eu dobro o joelho aqui e já chego aqui pedindo a misericórdia. Me perdoa, Jesus. Você chega aqui: me perdoa, Jesus. Você vai deitar: me perdoa, Jesus. Você anda pela rua: me perdoa, Jesus. Me perdoa. E Ele te perdoa. Ele te perdoa, porque o sangue foi vertido na cruz do Calvário. E quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda, não fica nada para trás, de toda a injustiça. E o sangue de Jesus tem poder para purificar o homem de todo o pecado. Quantos purificados estão aqui nesta noite? Amém, meus irmãos? Glórias a Jesus. Ele perdoa as tuas iniquidades. Iniquidades estas que te afastavam de Deus. Quando Ele perdoa, Ele sara. Quantos crentes oprimidos? Por isso que é culto de gratidão. É momento de nós agradecermos ao Senhor. Ele sara.
Por conta do pecado original, as doenças chegaram. As dificuldades chegaram. Eu vim hoje aqui, mas eu levantei com uma dor nas costelas. Não sei se dormi de mau jeito, mas é um problema. É possível que tenha alguém que aqui está nessa noite com a cabeça doendo. É possível que tenha alguém que está aqui nesta noite com uma dor na coluna. É possível que tenha alguém que está aqui nesta noite com uma enfermidade no seu corpo. E eu vou mais além, a enfermidade na alma. Quantas pessoas que choram pelas noites, as madrugadas, passam em claro, chorando. Às vezes o esposo da senhora não vê, ou às vezes a sua esposa não te vê, mas você levanta com uma profunda tristeza no coração, ou alguém te magoou lá atrás e aquilo lhe aflige muito. Glórias a Jesus, e você sempre relembra daquele problema, e aquilo tem lhe trazido tanta tristeza, tanta angústia, que às vezes você grita lá dentro do teu travesseiro: Senhor, eu quero que o Senhor me tire deste mundo. Eu quero sair deste lugar, eu não aguento mais. Está muito complicado, está muito difícil, para mim não dá mais. Glórias a Jesus. E na igreja você cumprimenta todo mundo, a paz do Senhor. Está tudo bem? Está tudo bem. O pastor chega e aí, meu irmão, está tudo em paz? Está tudo em paz, pastor. Mas na verdade você não tem coragem de expor para fora. E Deus que te conhece, que visita o teu ser, Ele sabe que você está gritando. E o seu grito é de soluço, pedindo a misericórdia dEle. Oh, irmã, irmão, obreiros do Senhor, nós que estamos aqui nesta noite, o Deus que você serve é um Deus onisciente, é um Deus que te conhece, Ele sabe do teu problema, Ele te conhece no Espírito, Ele conhece você na tua alma, onde estão os seus sentimentos, onde estão os teus desejos, as tuas vontades, Ele conhece você aí. Glórias a Deus, embora as pessoas não consigam enxergar, mas este Deus que tem os olhos como chama de fogo, Ele perscruta os corações e através da sua palavra Ele sabe quais as intenções e os pensamentos do coração. Então eu quero dizer para você nesta noite, você não está sozinho, você não está sozinha. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, o nosso Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E se você acredita nisso, levanta a tua mão e dê glórias a Ele nesta noite. Olha que Davi está falando com a sua alma, isso é maravilhoso. Ele está falando com a sua alma, não é com Deus. Ele está falando com a alma dele, para a alma dele lembrar o seguinte, que Ele perdoa sempre, que através do perdão vem a cura, que através do perdão, além de vir a cura, Ele redime a tua vida da perdição. Eu disse aqui, você estava condenado e condenado ao fogo do inferno. Sabe como que era isso? Meus irmãos, eu vou fazer aqui, olha só. Sentei aqui na cadeira de condenado, cadeira de réu. Mas não foi só eu, você também, a humanidade inteira, condenado à perdição. Aí o Senhor, para redimir a minha alma, para resgatar a minha alma, sabe o que Ele fez? Ele disse assim: Pércio, sai,
Maria, sai. Antônia, sai. Elton, sai. Cláudio, sai. Cláudia, sai. Eu vou tomar as tuas dores, as tuas ofensas. Eu vou cumprir em mim a doutrina da justificação. Vou justificar você, para que você possa ter vida e vida com abundância. Aí Ele me resgata, Ele resgata você. Você só está aqui nesta noite porque Ele sentou na sua cadeira de réu. Você só está aqui nesta noite porque Ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, Ele levou sobre si. E Ele teve a condenação de morte. Mas eu já disse aqui que no terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele disse assim: quando do Filho do Homem for levantado, Ele atrairia muitos para Ele. Eu fui atraído, você foi atraída, nós fomos atraídos, nós estamos aqui porque Ele nos atraiu. Glórias a Deus, mesmo que tenha muitos problemas, muitas dificuldades, mas Ele nos atraiu, irmãos. E se eu fosse você, sabe o que eu faria agora? Olha, Senhor, neste culto de gratidão eu te agradeço. O Senhor me resgatou do lamaçal do pecado e me colocou, aleluia, para assentar entre os príncipes da terra. O Senhor me tirou lá do monturo e me colocou diante dos grandes na tua presença. Então a ti seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, pois a Ele é dada toda honra, toda glória, toda adoração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Olha, meus irmãos, continuando aqui, além dele redimir a tua vida da perdição, tudo isso nós temos que agradecer. Sabe que nós esquecemos, mas Davi, ele conclama a sua alma, ele diz assim: olha, presta atenção, fica atenta, não se esqueça, que você tem que ser agradecido. E Deus nos dá fartura. Aí ele entra agora até mesmo nas questões físicas, na vida secular, onde o salmista, ele diz o seguinte: além dele coroar de benignidade e misericórdia, ele diz assim, que enche a tua boca de bens. Olha só, lembra, o que você tem, é Ele que proveu. Eu estava, irmãos, num culto, num lar, na casa de uma irmã. Aí, pastor Saulo, esta irmã, ela disse assim para mim: pastor, eu queria dar um testemunho. Amém. Estava conduzindo o culto, aí a irmã Rose quer dar um testemunho, irmãos. Vamos ouvi-la atentamente. Aí ela disse assim: eu quero agradecer, irmãos. Tinha uns 30 irmãos naquele culto. Acho que você conheceu, era lá do Boa Vista. Aí ela chegou e falou assim: eu quero agradecer, irmãos, neste culto, a providência divina para comigo e a minha família. Aí ela começou a dar um testemunho. Eu não tinha uma mistura em casa. A geladeira estava mais alva que a neve. Só tinha garrafa d'água, uma coisa ou outra dentro da geladeira. E arroz, sal e óleo. Não tinha mistura para eu dar para os meus filhos. E eu orei ao Senhor, e tinha uma vizinha que estava me devendo, na ocasião, R$1. Aí eu fui na mercearia e comprei 4 ovos com aquele R$1. Isso naquela ocasião.
Aí fiz lá um omelete e dei para os meus filhos. Aí eu prestei atenção, eu observei que alguns irmãos ficaram olhando assim, isso, testemunho, esquisito, né? Aí eu peguei o microfone de volta e disse para os irmãos é o seguinte: irmãos, esta situação que ela estava vivendo, talvez para você não tem nenhum significado, porém ela que passou por este problema, que viveu esta dificuldade, embora o valor era muito irrisório, porém foi o valor que deu para ela trazer uma mistura diferente para dentro da sua casa. Então isso é motivo de agradecer a Deus, ela está agradecendo ao Senhor, então vamos dar glórias ao nome do Senhor. Aí os irmãos, caiu a ficha, ela está sendo grata. Nós temos que ser gratos ao Senhor nos mínimos detalhes, porque Ele nos enche de satisfação. Glórias a Deus. Um dia estava minha esposa, eu saí da sede, eu faço expediente na nossa igreja, a sede ali. Aí peguei uma marmita, liguei para ela e disse: Sirlei, não faz comida não, que eu vou levar uma marmita e a gente come junto. Ela, então tá bom, que eu ia levar lá o médico, aguarda aí que a gente almoça junto. Aí eu cheguei, parei num semáforo e tinha lá um haitiano. Ele chegou em mim, pastor Sal, ele falava em francês, eu não entendia, aí ele só falava que queria comer. Aí eu, não vou dar minha marmita para ele não. Eu já me comprometi com a minha esposa, eu vou levar essa marmita para casa. Não vou dar não. E peguei, abri o semáforo, toquei o carro. Quando eu toquei o carro, o Espírito Santo falou no meu coração: você vai deixar o moço com fome? E aquilo ficou dentro de mim me importunando. Só que o retorno era longe, eu teria que retornar para voltar, para trazer a marmita para o cidadão. Aí eu disse assim para o meu Senhor: se é o Senhor que está falando comigo mesmo, e a esposa esperando a marmita em casa, se é o Senhor que está falando comigo mesmo, eu vou fazer o retorno, embora que é longe, vou voltar, vou parar o carro no mesmo lugar que eu parei, ele vai estar lá, esperando, aí eu dou a marmita para ele. E fui, fiz o retorno, voltei, não tinha ninguém parado no semáforo. E ali, Saulo, depois do túnel, aquilo é assim de carro, não tinha ninguém parado no semáforo. A hora que eu olho do lado, quem que está parado ali? O haitiano. Ele nem lembrava de mim, ele só fez assim: moço, comida. Eu falei: meu Jesus. Falei: tá bom, está aqui a sua comida. Ele pegou a marmita, levantou as mãos para os céus e deu graças ao Senhor. O semáforo abriu, eu saí com o carro. Quando eu olho pelo retrovisor, cadê o camarada? Cadê? Sumiu. Aí eu fiquei: será que era um anjo de Deus? Deus testando eu? Glórias a Jesus. Mas eu achei interessante que ele apresentou assim, agradeceu. Saí com o carro, quando eu olho, cadê o homem? Desapareceu. Sei lá se era um anjo, quem era, mas ali, para aquele homem, foi um sentimento de gratidão ao Senhor Deus, porque Deus proveu algo para ele. Deus tem provido para você. Na tua despensa não tem faltado pão, na tua despensa não tem faltado o alimento diário. Talvez você não tenha um excelente salário, mas o que você tem,
Deus tem te sustentado, Deus tem provido. Seja grata a Ele, levanta as mãos para o céu e diga: Senhor, eu te agradeço por tudo. Agradeça pelo ovo que você comeu talvez hoje, pela abobrinha amanhã, pela picanha. Agradeça a Deus pelo contrafilé, porque terão dias que vai ser mais difíceis, porém também dias melhores virão. Mas seja grato a Deus em todo o tempo, porque Ele cuida de nós em todos os momentos. E agora, irmãos, olha, para encerrar aqui a nossa fala nesta noite, porque eu creio que Deus está falando. Deus está falando. Você acredita nesta noite, irmão, que Deus está falando? Deus está falando comigo, Pércio, seja grato. Mas Ele está falando aqui para Maria, seja grata. Está dizendo para o João, seja grato. Vamos ser mais agradecidos a Deus, porque Ele não tem deixado faltar nada na nossa mesa. Glórias a Deus. Nós tivemos um trabalho missionário em Campinas. Teve ali o pastor Paulo Lucatelli. Ele tem uma agência missionária na África. E o pastor Paulo Lucatelli, ele atende a Janela 10x40, onde o islamismo, ele tem uma força muito grande, onde o evangelho, ele é proibido de ser falado. Ele falou o nome do país lá, que agora eu não me recordo, que os irmãos, eles adoram a Deus num buraco no deserto. E ele filmou tudo, ele indo participar do culto, juntamente com estes irmãos, e foi uma coisa extraordinária. Eles andando, de repente um buraco, e eu olhei pelo vídeo, você só via a terra, eu não dava assim para entender como é que eles conhecem o caminho, né? Mas chegaram e entraram para dentro da caverna, sobre a luz de lampião. Azeite, óleo, lamparina, dentro daquele buraco, adorando o nome do Senhor Jesus. Eu achei extraordinário, porque no meio daqueles, tinha um moço, que se converteu a Jesus. E o pai daquele moço, do Islã, pegou o seu filho, amarrou com um arame e disse: você não pode professar isso dentro da minha casa. Tira isso da sua vida. Ele disse: eu não posso, pai, porque já está dentro do meu coração. Eu não consigo. Aí ele pegou um ferro e enfiou na perna do filho. Você não vai professar isso dentro de casa. E esse menino aos gritos dizendo assim: eu não tenho como deixar, porque ele já entrou dentro do meu coração, pai. E ele começou então a praticar atos horrorosos com o seu filho. Por último, ele amarrou o filho num camelo e levou e soltou no deserto. Deixou o filho amarrado no arame, com um ferro na perna. Mas Deus, irmãos, Ele cuida de nós. O anjo do Senhor apareceu lá no deserto, pegou aquele moço, levou ele embora, levou para uma casa, e ali tiraram aquele ferro, tiraram aqueles arames. Ele abriu seus olhos, porque a morte era certa para aquele moço que estava desamparado pela família no deserto. Mas Deus, Ele cuidou dele naquele momento, e hoje este moço é um missionário naquela região, que anuncia o nome de Jesus Cristo.
a dificuldade de comida é grande. O pastor disse assim: olha, vocês têm tudo aqui, vocês não passam necessidade, pelo menos o essencial tem na tua mesa. E é verdade. Quem não tomou café da manhã aqui, levanta a mão. Quem não almoçou aqui, levanta a mão, a não ser que está com propósito. Quem não jantou aqui ou vai jantar, estão todos aqui. Glórias a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades. Talvez você não tenha o melhor alimento, mas Deus tem cuidado de você. Glórias a Deus. Para tanto, irmãos, seja grata ao Senhor, seja grato, seja agradecido ao Senhor, para que o nome dEle possa ser glorificado. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Deus tem te abençoado para abençoar. Abençoe a obra da construção. Eu estive lá vendo, que lindo trabalho que vocês estão fazendo. Deus vai prosperar a tua vida. Você que tem aberto o teu coração para a obra de Deus, daqui a pouco você vai ver a providência divina, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Você pode dar um glórias a Jesus aí, amém? Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos? Glórias a Jesus. Uma oração de gratidão. Você vai fechar os seus olhos e agradeça a Deus por tudo. Diga para a tua alma: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Minha alma, é Ele. Não esqueça, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, diante da tua presença nós estamos. Somos gratos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluias, pela vida dos teus servos que deixaram as suas casas para estarem aqui nesta noite, meu Senhor, com um sentimento de gratidão ao Senhor Deus. Te louvamos por tudo, te louvamos por esta chuva, te louvamos pelo sol de cada dia, te louvamos pela providência na lavoura, te louvamos pela saúde, Senhor. Te louvamos pela nossa salvação, Senhor. Te louvamos pelos milagres extraordinários que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, aleluias. Continue abençoando esta igreja, Senhor. Continue abençoando os teus filhos, Senhor. Continue enchendo este coração, continue enchendo esta vida, continue renovando as forças dos irmãos, continue trazendo paz, alegria, gozo para este coração, para esta família, para esta irmã que está, Senhor, sofrendo no sua alma, no seu espírito. Ó Deus, visita através do teu Espírito Santo, opera grandemente. Ó Deus, dê saúde agora, dê saúde agora, dê saúde agora, dê saúde espiritual, dê saúde espiritual, dê saúde física. Ó Deus, renova as forças, renova as forças, renova as forças, Senhor, renova pelo teu poder. Ó Deus eterno, te dou graças pela vida do pastor Saulo, da irmã Márcia, toda a família, todo o ministério desta igreja, o pastor presidente, as congregações deste campo de trabalho. Ó Deus, visita, manda, Senhor, supre esta igreja, para que esta construção, muito em breve, ela possa ser inaugurada e o teu nome ser glorificado. Pai eterno, Senhor nosso e Deus nosso, nós oramos a Ti no nome de Jesus, o Teu Filho, por fé no nome de Jesus te agradecemos, amém. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus? Você pode falar mais uma vez, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.
Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Saulo.